Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Hoje estamos aqui com mais um episódio do podcast Prova com Consulta. Eu me chamo Yuri Santos Freitas, estava sumido um pouco aqui, né, das filmagens, mas estava aí na parte de burocrática daquele computador. Mas hoje não estou aqui sozinho, estou com a Micaele. E aí, Micaele, bom? Oi, tudo para mais bem? um episódio aqui. E assim, pessoal, ressaltando algumas coisas que já são faladas nos episódios, né? Que a gente se localiza aqui em Barra do Garças, tá? Na UFMT. E deixa o seu like, siga a gente, entendeu? Curta, dê o seu feedback aí, tanto positivo como negativo, porque isso ajuda muito a gente a melhorar, né? Ou trazer novidades que seja bom aí pro nosso público. E hoje a gente tem como sempre, né? A gente tem a nossa prova com consulta. E a prova de hoje, galera, é o estudo na UFMT promove a preservação das nascentes do Cerrado. E a consulta desse tema vai ser com o professor Dr. Leandro Brasil. Oi, professor, como o senhor tá? Preparado para o episódio de hoje? Tudo bem, tô ótimo. Agradeço aí o convite do Vitor e do projeto de vocês. Eu já acompanho o projeto de vocês há algum tempo e fiquei super feliz. Espero estar à altura e preparado aí para conseguir contribuir com esse projeto lindo de vocês. Que é isso, professor. O senhor tá assim, tá? E vamos fazer um pouco da apresentação do professor, tá? Então, o professor Leandro Brasil, do curso de Ciências Biológicas da UFMT, Campus Araguaia, possui graduação em Ciências Biológicas pela Unemate, mestrado em Ecologia e Conservação pela mesma instituição e doutorado em Zoologia pela Universidade Federal do Pará. Atua em 3 programas de pós-graduação, orientando pesquisas de mestrado e doutorado. Integra o Laboratório de Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos, LECEA. Professor, é coisa, hein? É uma jornada aí de muitos projetos, também a questão acadêmica, né? E aí, vamos para a primeira pergunta, para ver se o professor está preparado para nós hoje? Bom, o senhor trabalha com diversos assuntos que retratam a amplitude da ecologia, né? Mas hoje a gente vai falar mais sobre o projeto sobre as nascentes do Cerrado. Então, a primeira dúvida da prova é como surgiu essa ideia de estudar ou avaliar as nascentes do Cerrado? E qual que é a importância da nascente para um ecossistema da região? Bem, para ter uma visão geral, eu estou aqui na região de Barra do Garças há uns 4, 5 anos agora, e desde que eu cheguei, assim como as atividades de ensino e pesquisa, eu tenho tentado contribuir com alguns aspectos da organização civil organizada, e entre elas a gente tem um comitê de bacias, que é um órgão mediador, gestor de conflitos hídricos, aqui no Alto Araguaia, que vai de Barra do Garças até a nascente do Araguaia. Mas por que eu estou falando do comitê de bacias? Como uma demanda, a gente começou a andar nas propriedades rurais e perceber que grande parte das pequenas propriedades rurais aqui da região do Alto Araguaia, as pessoas consomem água nas suas casas oriundas de nascentes. E por isso a gente sentiu uma necessidade de conhecer mais sobre o assunto para poder dar um suporte técnico adequado e para formar os nossos alunos dos diferentes cursos da UFMT de forma adequada para a gente conseguir responder a essas demandas sociais que existem por água. E dando uma lida no artigo que foi enviado pra gente, professor, a gente lá contava uma coisa muito interessante, Micaele, que vocês desenvolveram um índice, né? Um índice para fazer avaliar, né, a qualidade de conservação dessas nascentes. Como foi o processo, assim, de desenvolver? A gente entendeu do motivo, do porquê vocês, assim, do estudo da nascente, mas o porquê desse índice? Tipo assim, a relevância dele pro que o senhor já falou? Esse índice veio como dentro da seara dessa demanda, porque assim como na nossa casa, nas questões ambientais, a gente tem muitas demandas e às vezes o orçamento ele é relativamente curto. E a gente começou a mapear as nascentes e percebeu que existiam muitas nascentes a serem recuperadas. E para recuperar,
nós conseguimos um recurso junto a umas entidades privadas para financiar a recuperação de nascentes. E aí veio a pergunta, quais nascentes nós vamos recuperar? Olha... E aí o artigo veio exatamente como uma resposta para uma demanda social de quantificar quais estavam em melhores ou piores condições para que, com base nisso, a gente desse prioridade para as nascentes que tinham mais urgência de serem recuperadas. O senhor até respondeu uma pergunta que eu ia fazer agora, que era sobre como encontrou essas... como que vocês encontraram essas nascentes. E uma outra pergunta que ia vir junto com ela é, vocês tiveram dificuldade, tipo, porque provavelmente alguma dessas nascentes estavam em propriedades privadas. Vocês tiveram dificuldades ou foi de forma fácil acessar esses lugares privados para fazer análise dessas nascentes? Essa é uma resposta complexa porque ela tem diferentes escalas. A gente, na ecologia, estuda muitas escalas espaciais. Então, se a gente pensar numa escala aqui de Barra do Garças, da bacia do Alto Araguaia, a gente conseguiu com certa facilidade, andando nas propriedades, conversando com as pessoas, a localizar as nascentes. Mas parte dos desdobramentos desse projeto foi por quê? Porque para a gente conseguir a nível de cerrado estudar melhor as nascentes, a gente está desenvolvendo um algoritmo com aprendizado de máquina, que é um trabalho que está em preparação ainda, para a gente melhorar a predição e ter mapas para todo o cerrado, onde a gente tem a probabilidade maior de encontrar nascente. Então, a ideia é que a gente consiga... A gente já tem testes bons, com resultados bons em campo com isso, que a gente tenha modelos que com o celular você pode chegar numa região e olhar no nosso mapa e ver, olha... tem 80% de chance de encontrar uma nascente daqui a 500 metros. E como você falou, como que a gente encontra? Então é muito custoso andar nas propriedades, deslocar-se com carros, passar dias e dias, às vezes, procurando para achar poucas nascentes. Então... inicialmente, numa escala menor, a gente fez um trabalho de boca a boca, andando, mas por falta de bases de dados públicas boas, a gente está desenvolvendo um produto novo que é para conseguir melhorar o mapa, um grande mapa de distribuição de nascentes para todo o cerrado. Olha, essa questão esses mapas de distribuição é uma coisa muito precária, né? Em várias áreas, eu acho muito importante, assim, se vocês estarem produzindo isso, porque hoje, fugindo um pouco do assunto, mas eu já estou mexendo com um artigo atualmente sobre fazer o mapeamento de distribuição da leishmaniose, e a gente vê o tanto que é precário, não tem, e parece que... Tem muita falta de informação no que a gente tem hoje. E são coisas importantes para, igual a gente está aqui discutindo, né? Para a gente ter um manejo melhor, porque igual o senhor falou, é difícil você, chegar numa área, você não tem como encontrar de forma fácil, né? Então, com um mapa desse, fica mais fácil você saber onde tá e também vai te auxiliar o que fazer. Sim. Porque, professor, mas assim, uma coisa que eu queria saber com o senhor, a questão privada, vocês tiveram um problema com fazendeiros ou algo do tipo na hora de ir, mesmo com boca a boca? A gente teve um problema sério nas fazendas, que é de passar muito do peso, porque todo mundo queria alimentar a gente, sabe? Muito pão de queijo, muito cafezinho, muito doce. Então, o que a gente entendeu? Em alguns temas ambientais, existe uma certa resistência de parte das propriedades rurais, porque tem um histórico que confunde, às vezes, pesquisa, inovação com fiscalização ambiental. Então a gente primeiro fez um trabalho de mostrar que a gente não é um órgão fiscalizador. E secundariamente, a gente tem um agente catalisador, que eu considero a água. Por quê? Porque todos os lugares e todas as pessoas que pensam de diversas formas que eu já vi até hoje, eu nunca vi alguma não se sensibilizar sobre o tema de água, de ter água em quantidade, em qualidade. Então, a conscientização de mostrar que a gente não é um órgão fiscalizador, junto com o tema de ser água, é algo que abre muito as porteiras. E aí, como eu te falei, o problema é ser chamado para almoçar, para comer, para tomar café, que aí é difícil de manter a dieta em dia, com sendo tão bem recebido como a gente sempre foi, em todas as propriedades, todas elas.
Olha, é até uma coisa interessante, porque eu imaginei, né, que vocês teriam muita dificuldade devido, né, à ignorância que hoje é muito ampla na cabeça das pessoas, principalmente, né? Mas é bom até para eles saberem aonde tá a nascente, então foi uma informação que agregou para. Não, com certeza. Professor, e muitos desses lugares que vocês foram, essas propriedades, as pessoas sabiam que havia nascentes nelas ou não? O que as pessoas mais sabem, principalmente quando você tem moradores mais antigos, a gente acaba conversando bastante com as pessoas, então tem moradores que estão há várias décadas, desde o período que não tinha nem energia elétrica nessas propriedades. Então, a única forma, em boa parte das propriedades que não dava poço, era água de nascentes. Então, quase todo mundo conhecia uma ou duas nascentes que eram principais e usadas ou para o gado beber água ou para casa consumir água que vinha de uma nascente. Sim. Mas olhando para a propriedade como um todo, o desconhecimento é relativamente grande. Por quê? Porque não é algo importante para a parte produtiva e em muitos dos momentos as nascentes estão em regiões da propriedade às quais não tem acesso tão fácil, são áreas mais úmidas, áreas no meio das reservas legais. Então, sim, conheciam parte das nascentes principais, mas se a gente olha o todo, ainda, mesmo quem morava às vezes há muitos anos num local, não tinha ideia da quantidade de nascentes que existia na própria propriedade. Olha, e professor, sabe qual é o bom dessas relações interpessoais? Que às vezes a gente, no intuito de ir pelo projeto, a gente acaba esquecendo do mais importante, né? O que vocês tiveram, né? Porque essa relação legal que você construiu com essas pessoas que vocês tiveram contato, influencia muito. Eu penso que influencia muito porque o retorno que vocês vão ter, que vocês tiveram no caso, é muito mais produtivo que se fosse de uma forma mais ríspida, como se vocês tivessem algum tipo de impedimento, eu falo, né? Porque como eu tinha falado pro senhor, eu imaginei que vocês pudessem ter tido o meio que olha, aqui não, mas como vocês tiveram todo esse trabalho de conversar, mostrar que não era um órgão fiscalizador, eu acho que é muito bom. E eu penso que a conscientização vem mais fácil. Porque gentileza gera gentileza, entendeu? Então eu acho que a conscientização vem mais fácil. Mas vamos para a nossa próxima pergunta. Olha, encontrar as nascentes foi apenas uma etapa do projeto de vocês. A parte mais interessante veio depois. Além de encontrar as nascentes, vocês publicaram um artigo científico, a gente já começou falando sobre ele, no qual vocês desenvolveram e validaram o índice para avaliar a condição ambiental das nascentes no Cerrado, denominado Spring Connection Index, SCI. Você poderia nos explicar como foi o desenvolvimento desse índice e depois como fizeram para validar esses índices? O índice veio com aquela demanda que a gente começou rapidamente a falar anteriormente, que era de conseguir dar basicamente, às vezes a gente usa os termos índices, ainda tem o artigo que está em inglês, mas ele é basicamente uma nota que você vai ter para cada nascente, que vai variar de 0 a 1. Ou pode mudar a escala, pode virar de 0 a 100, tanto faz. Quanto mais próximo de 1, no caso, que ele variando de 0 a 1, melhor está ambientalmente aquela nascente. Quanto mais próximo de 0, pior. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, ele foi parte de uma iniciação científica e foi o TCC, o estudo do TCC da Rafaela Martins, que hoje já faz mestrado comigo. E nesse índice a gente fez primeiro uma busca ampla na literatura, porque a nossa ideia inicial não era produzir esse índice. Vou buscar na literatura uma ferramenta para que a gente consiga avaliar as nascentes e virar para o comitê de bacias, para os financiadores e falar, olha, a gente pode recuperar 10 nascentes, eu tenho 80 nascentes aqui no córrego fundo, as 10 em piores condições são essas, elas são prioritárias para serem recuperadas. Só que a gente viu na literatura que era muito pobre ainda as questões acerca desse tipo de ferramenta. A gente pegou várias condições, e aí só para um resumo rápido, então uma nascente boa, por exemplo, considerada no índice como boa, é uma nascente que não tem pisoteio de gado, é uma nascente que a vegetação nativa ela está circundando ela, então ela não foi gradeada e plantado um pasto exótico, ela ainda tem
ou capim nativo, se for uma área mais de varjão, mais úmida, ou uma área de floresta. É um local onde não tem lixo, onde não tem pisoteio de animais não silvestres, como gado, cavalo, galinhas, e além disso tem uma análise da água mesmo, se a água ela tem características de odor, de cor, e com isso, com essa série são 12 questões, a gente consegue de forma muito fácil e rápida dar um diagnóstico geral, porque esse diagnóstico ele não é preciso quando a gente pega uma amostra de água, leva num laboratório e consegue quantificar, por exemplo, a quantidade de oxigênio daquela água. Porque a ideia não é essa. A ideia é que a gente que ele seja bom o suficiente para indicar quem está precisando de ajuda, quais nascentes estão precisando de ajuda. E aí, com esse questionário que é feito em 5, 7 minutos numa nascente, a gente consegue dar uma nota para ela e colocar ela mais à frente ou mais atrás da fila para qual deve ser recuperada primeiro, se for necessário. Professor, e também lá vendo o resumo do artigo, esses índices que vocês utilizaram foram corrigindo, essas variáveis que vocês utilizaram ali no índice, eu vi que vocês tentaram procurar variáveis de fácil mensuração para campo, assim, para quem tá ali atuando, né, na conservação dessas nascentes. O porquê desses índices, essas variáveis mais fáceis de mensuração são boas? Por que elas são boas? Entendeu? Porque essa ênfase de ser fácil. Aí é uma questão importante, porque eu acho que a gente não consegue fazer uma ciência cidadã boa se a ciência por trás dela não é forte. Sim. E a gente não consegue fazer uma ciência forte se ela não chega no cidadão. Então, esse trabalho tem 2 lados, né? Um dos lados, o lado acadêmico duro que está no artigo, a gente escolheu métricas relativamente simples, como cercamento, cobertura florestal ou não, características de lixo, várias questões simples. Mas no artigo a gente coletou a água, fez análise de laboratório e a gente validou que realmente essas métricas simples elas tinham robustez científica muito forte. Então os resultados a partir das métricas simples são muito bons. Por outro lado, aí meio que já responde, mas só reforçando, a gente escolhe métricas que sejam simples, que não precisam de equipamento e que pessoas letradas com poucos anos de estudo, se ela quiser, ela consegue aplicar. Porque não precisa ser um professor da universidade, um biólogo. A ideia é que a gente tenha uma ciência cidadã que o proprietário rural, o filho dele, um estudante, que todos possam quantificar a qualidade ambiental dessa nascente. Inclusive, eu nem mandei para vocês que a gente está em processo ainda, mas como desfecho disso, a gente tem um aplicativo de celular que está bem em andamento, assim, está bem adiantado já para ele ficar livre para todos, que esse índice virou um aplicativo de celular, ao qual a gente chega, tira uma foto da nascente offline, ele já pega as coordenadas geográficas e a pessoa vai clicando nas alternativas, igual um jogo de alternativa, e ele sai no final uma nota dessa nascente. Então ele vai ter lá como a pessoa que está vendo já um score, essa nota. Sim. Só que o que nós teremos? Ele, quando entrar na rede, isso joga para a nuvem e a gente vai ter um grande banco de dados onde tem nascentes e a qualidade ambiental de cada uma dessas nascentes. Porque aí a ideia a médio e longo prazo é a gente usar essa lógica de ciência cidadã para a gente conseguir falar, olha, a gente tem mapeada, que já foram em campo, que tem foto e tem uma aplicação de índice, 100 nascentes para serem recuperadas em Primavera do Leste.
E isso pode fazer com escolas, com associações, tanto faz. É um curso rápido, você usa o aplicativo. E aí eu posso chegar na iniciativa privada, no Ministério Público e buscar recurso e apontar, olha, a gente quer recurso para recuperar nascentes, para manter qualidade e quantidade de água, mas a gente não quer de qualquer forma. A gente sabe especificamente onde estão e qual é a necessidade real para a gente recuperar elas. Olha, eu fico até feliz com isso, porque quando eu entrei na faculdade, a gente vai vendo que, às vezes, o erro tá muito na gente que tem muito conhecimento técnico. Eu acho que quanto mais conhecimento técnico a gente tem, a gente vai esquecendo da população que não tem. E a gente deixa de levar recursos que facilitam a compreensão dela sobre o conteúdo, ou que ela ajude a gente, porque não tem como uma forma de falar. Sim, com certeza, entendeu? Então, eu acho que esse produto que vocês estão produzindo é de excelência assim, extrema. É muito fácil de falar, minha nascente tá nota 8, ela tá boa. Né? É mais fácil do que falar, o pH da água tá ácido, tá básico, ou a condutividade elétrica, isso não é popular. Não... Tipo, quando a gente depende muito da gente resolver um problema, a gente esquece que tem pessoas que não têm o mesmo conhecimento técnico que nós, mas se você oferecer algo que ajude, já vai, tipo assim, a resolução do problema vai ser muito grande. Porque se a gente depende só do que é técnico, eu acho que fica falho. Assim, é um pensamento meu, posso estar enganado, mas eu penso que fica muito falho se a gente esquece da população que às vezes está mais em contato com o problema. Se você levar algo que facilite elas identificar, entendeu? E ajudar a pessoa que tem esse conhecimento técnico, fica muito mais fácil. E esse aplicativo, professor, como vocês vão, tipo assim, fazer a chegar na população que mais tem contato com essas nascentes? Vocês, tipo, criaram ou estão pensando em alguma alternativa para fazer isso? A gente tem uma estrutura no estado de Mato Grosso, mas também em outros estados e no Brasil, que é uma estrutura dos comitês de bacias hidrográficas. Então, como eu sou um dos representantes da UFMT no Comitê de Bacias Hidrográficas, a gente tem congressos onde as iniciativas populares de servidores públicos, de empresas e sociedade organizada que compõem os comitês de bacias se reúnem eventualmente. Então, a primeira estratégia que a gente tem assim que estiver funcionando, colocar o carro na estrada e passar nos comitês de bacias aí. A gente, se não me falha a memória, já tem 6 comitês de bacias em Mato Grosso instalados, e apresentar, explicar e tentar usar como uma ferramenta. Junto a isso, eu sou professor de um curso de licenciatura, a gente vê uma chance muito grande de ser muito bom, essa ferramenta ser muito boa para ser trabalhada em escolas como uma ferramenta de educação ambiental. E nesse conceito, mesmo os estudantes que estão numa área rural, estudantes de vários municípios, uma atividade numa semana de meio ambiente que a gente faz, os estudantes podem baixar o aplicativo e utilizar ele tranquilamente. Sim. E para tomar as decisões, ele tem que começar a olhar para a natureza de uma forma diferente. Os nossos estudantes de biologia, às vezes eles falam, olha, eu entrei na faculdade e eu só caminhava. Hoje, depois que eu fiz invertebrados, eu paro, eu olho embaixo de uma folha, eu olho para a sombra, eu olho para a água, porque a gente vai conhecendo as características. Uma ação como essa de uma nascente faz com que, por exemplo, se for usado também nas escolas como ferramenta de educação ambiental, que uma série de estudantes que nem pensavam sobre água comecem a olhar para a água, para as nascentes com olhos diferentes. Então, a intenção, pelo menos, é essa. Sim. Professor, eu vi uma coisa muito interessante que eu falei, eu vou trazer para cá porque eu acho que vai ser muito legal a gente conversar sobre. Eu vi sobre a síndrome da linha de base deslocada. O senhor já ouviu falar sobre isso? Já. Os shift deadline. E eu queria perguntar para o senhor o que o senhor pensa sobre isso na nossa sociedade, nos nossos jovens, se você acha que essa síndrome afeta muito? Porque assim, Micaele, é uma questão psicossocial e ecológica, né? Um fenômeno psicossocial e ecológico, porque as gerações que estão vindo, a situação que o meio ambiente tá, para elas estão se tornando normal. Elas estão perdendo deslumbre do que a natureza já foi em algum momento no passado.
É uma natureza que elas não conheceram. Não conheceram, então elas tornam isso como normal. Tem um exemplo clássico que as pessoas que trabalham com entrevistas e com peixes usaram muito esses métodos, porque começaram a entrevistar pescadores para saber sobre a conservação de uma espécie de peixe. E aí eles começaram a perceber que os pescadores que estavam há 30, 40, 50 anos pescando, eles falavam que a espécie tinha um tamanho maior e era mais abundante. Quanto menos anos de experiência, eles falaram, não, essa espécie não ocorre aqui, nunca ocorreu. Ou, não, o normal dessa espécie é ter esse tamanho menor, porque é uma linha de base, eles não tiveram essa experiência. E aí, no caso da água, por exemplo, a gente percebeu aqui que as pessoas que moram há muitos anos, elas, por exemplo, elas usavam a água de uma nascente de uma região, essa nascente secou, ela teve que ir para outra, ela teve que ir para uma terceira, e a gente tem vários casos que já tiveram que furar poço artesiano porque as águas das nascentes estavam secando. Então, essas pessoas mais antigas que viveram isso, elas sabem exatamente o problema que a redução da quantidade, da qualidade da água, como ela aconteceu ao longo do tempo. Quando a gente pega produtores rurais mesmo que estão há 10 anos, 15 anos, ele só pegou aquela realidade pela frente e realmente, às vezes, para ele tá tudo certo e não tem... Não tô interferindo em nada. Não tá interferindo em nada. Sim. Aí não tem problema. Professor, eu queria que a gente também... Eu citei, né, como eu citei a questão do cerrado, quando eu fui falar sobre o tema, né? Eu queria que o senhor falasse, sim, um pouco sobre esse bioma do cerrado, né? Por que ele foi escolhido aqui como a área de estudo para essas nascentes. E depois eu vou até trazer uma das imagens que a gente tirou do artigo, que a gente tem um mapa, né? Sim. Acho que eu vou até colocar, enquanto o senhor explica, o pessoal pode até observar. Aí o senhor também já pode utilizar ela para explicar, tipo assim, o porquê do cerrado, a questão... Se eu não me engano, esses pontos são as nascentes, não é, professor? Essas são algumas das nascentes que a gente avaliou no trabalho da Rafaela. Então aqui a gente tem o cerrado como um todo, um recorte da bacia do Araguaia mesmo, do rio Araguaia. E aí... Se a gente olhar o cerrado como um todo, ele é considerado amplamente como a caixa d'água do Brasil. Por quê? Porque o cerrado, ele está aí, boa parte no Planalto Central, mas na região central do Brasil, e aí boa parte das bacias hidrográficas que são amazônicas, elas nascem no cerrado. Então, o rio Xingu nasce aqui para frente de Canarana, os primeiros riachos que vão formar o rio Xingu estão para frente de Canarana, aqui perto do nosso município. A água que nasce aqui em Barra do Garças, que cai no rio Araguaia, vai cair no Tocantins, vai para a Baía do Marajó e vai virar e vai lá para a Amazônia. O rio Tapajós, que é um importante rio da Amazônia também, nasce no Cerrado. Então, o rio São Francisco, que é importantíssimo para o Nordeste. E se a gente for para o lado mais sul do Cerrado, tem outras bacias que são importantes para o Sul e para o Sudeste. Então, decisões que a gente toma na produção de água aqui no Cerrado, no centro, elas são importantes para o Brasil inteiro. Porque, principalmente, tem uma questão que a gente usa muito em educação ambiental. Eu pergunto para os alunos em escola, de diferentes idades. Fala, gente, de onde vem a água do rio? E aí, às vezes, da chuva, do outro rio. Eu falei, e no período da seca, que a gente chega a passar 6, 7 meses sem uma gota de chuva? Aí muitos deles ficam meio assustados. Eu falei, olha, no período da chuva, no período chuvoso nosso, a água do rio não é um problema. Todo lugar brota água, a água desce para todo que é lado aí, e o rio tem muito abastecimento. Mas no período onde a água é um produto essencial para a vida humana e da biodiversidade, quem sustenta o rio Xingu, o rio Araguaia e todos os rios são os milhares, milhões de riachinhos que tem nascentes, como nesses pontinhos. Sim. E essas nascentes produzem um pouco de água, um riachinho deságua no outro, 2 riachinhos maiores, um deságua no outro, e eles caem nos rios maiores, esses rios vão se juntando. Porque é muito óbvio, se o cerrado todo fica 6 meses sem chuva, de onde que é essa água que não para de passar aí embaixo da ponte do rio Araguaia? Ela vem das nascentes. E aí, a gente até tem um pouco de conflito, porque há muito tempo atrás,
parte das pessoas com muita boa vontade, elas excessivamente pensavam apenas em plantar mudas de árvores na beira do Araguaia para recuperar o rio Araguaia. Recuperar a mata ciliar, essa zona ripária que a gente chama do rio Araguaia é muito importante, mas a torneira que leva água para o rio, ela está mais acima, são as milhares, os milhões de nascentes. Então aqui em especial, só para ter uma ideia, essa é a bacia do Córrego Fundo. Então o antigo posto da Polícia Federal que ia para o município de Água Boa, sim, ele é mais ou menos aqui, é aquela região do fundo ali. Por que foi escolhida essa bacia? Ela tem uma importância para Barra do Garças que talvez as pessoas não conheçam. O Córrego Fundo, que tem um tamanho relativamente pequeno, e tem uma escala que não sei se vai dar para ver de 2 km, então vai ter uns 12, 15 km de comprimento, apenas essa bacia do Córrego Fundo, ela deságua no Rio Garças, e a captação de água para a cidade de Barra do Garças é um pouco abaixo do Córrego Fundo. Então, qual que é uma das ideias que tinha desse projeto? É porque praticamente a água que o município de Barra consome é quase igual à água que o Córrego Fundo produz. Então a gente tenta, com essa iniciativa, devolver um pouco para o rio da água que a gente mesmo consome no município. Então a gente está recuperando as nascentes aí. Por quê? Porque a gente está, com a recuperação da nascente, produzindo mais água em quantidade e qualidade, jogando no rio, e uns metros para baixo a gente está pegando água de volta para usar na cidade. Professor, assim, se essas nascentes começassem a gradualmente a se decair, uma hipótese, o que poderia acontecer com os rios maiores? Assim, futuramente, uma hipótese, para assim, o público que está assistindo entender o porquê tem que conservar essas nascentes. Eu vou te falar que não é hipótese, infelizmente não é hipótese, porque não é trabalho meu, mas acho que em alguns episódios atrás o professor Dilermando esteve aqui. Sim. O professor Dilermando, junto com outro grupo da UNB, tem uns 4 ou 5 grupos de pesquisas assim, bem consolidados, que tem artigos muito respeitados já, demonstrando que historicamente a vazão do rio Araguaia vem diminuindo. A vazão do rio Araguaia historicamente diminuiu bastante, e isso é um grande problema. De onde vem essa diminuição da vazão? De vários fatores. Um dos fatores é que a água, assim como eu brinco com meus alunos, lá na 2ª série, quando a gente aprendeu o ciclo da água, a gente viu que a água do estado líquido, se a gente esquentar muito ela vai para o estado gasoso, né? E aí o que acontece? A gente está com períodos mais quentes, então a água está se perdendo mais para a atmosfera. Além disso, a gente teve uma grande conversão dessas áreas, que boa parte delas, que eram áreas de cerrado, elas viraram pastagem ou agricultura. Então, quando os produtores respeitam a legislação e mantêm protegida a área de nascente, a gente pode ter nascentes dentro de áreas produtivas, produzindo água e a propriedade produzindo grãos ou bovinos, e isso não é um problema. O problema é que a gente teve, nas últimas 2, 3 décadas, um grande avanço sobre as áreas naturais, e parte desse avanço não respeitou os riachos, as nascentes, e aí quando ela era totalmente desmatada e era plantado capim em cima dessas áreas de cabeceira, isso virava um problema, porque a água não desaparece, ela vai mais para o fundo do subsolo, ou ela evapora quando o calor está muito grande. Só que, até porque no mundo a água não diminui, ela vai mudar do estado líquido para o sólido, ou do líquido para o gasoso, só que ela vai ficar menos disponível para a gente. E aí que é o grande problema. Se ela está menos disponível para a gente, ela não vai chegar na nascente, ela não vai no rio, e aí o rio vai ficar com uma vazão mais baixa. Então a gente já está vivendo uma crise da diminuição da vazão dos grandes rios. E uma das principais causas é a gente não cuidar bem dos riachos e das nascentes, que no período crítico são a poupança que vão produzir água em quantidade e em qualidade. E isso interfere em tudo, né, professor? Tanto para os animais
que precisam desses meios ambientes, como das pessoas que vivem neles ou que dependem financeiramente dessas regiões. Então, considerando essa questão das nascentes, como que a gente pode classificar se elas estão boas ou estão precisando de uma recuperação, né? Pra gente poder manter essas nascentes e tentar... porque é toda uma cadeia de decisão que pode fazer uma grande mudança. Então, inicialmente, se a gente falar em propriedades rurais, por quê? Porque quando a gente está com as nascentes, por exemplo, dentro do Parque Estadual da Serra Azul, que a gente tem aqui, já é uma área protegida. Então, a gente não tem animais, não tem gado, não tem pisoteio, não tem desmatamento, não tem lixo. Então, fazendo um recorte para áreas urbanas e para propriedades rurais, a gente pode começar com coisas simples: não desmatar uma nascente, não aterrar uma nascente. Fala, mas por que alguém vai aterrar uma nascente? Porque às vezes a gente vai construir uma casa, a gente vai fazer uma estrada e a gente aterra essas nascentes. Além disso, não desmatou, não aterrou essa nascente, o mínimo que a gente pode fazer quando é uma área que tem muitos animais, é evitar o pisoteio de animais. Então, faz um cercamento para que os animais não entrem e bebam água dentro da nascente por causa do pisoteio. Além do pisoteio, que é a soreia, que enche de terra, a gente tem problema de urina, de fezes, que contamina, né? Contamina química, física e biologicamente a água. Então, de forma geral, quando uma nascente ou um riacho ele está relativamente estável, o que é ser estável? Ter uma vegetação nativa bem preservada, ter aquele banco de folhas naturalmente que fica no entorno, ele vai estar numa área mais fresca, não é uma área tão quente. Fazendo um paralelo, não é exatamente uma nascente, mas eu acho que boa parte das pessoas que vão assistir esse podcast já foram no parque, na serra, e já foram numa cachoeira. Então você percebe que quando você vai a pé e vai se aproximando da beira do riacho que tem vegetação, a temperatura baixa vários e vários graus. Então, todo esse conjunto de condições que ela não precisa nem ser medida. Se tiver bom senso, você percebe a qualidade. Mas você pode evitar esses danos maiores, impedindo a entrada de animais, impedindo o pisoteio, impedindo totalmente que se coloque lixo direto ou indiretamente, esgoto e assim por diante. Então, não é algo muito difícil, mas é algo lento. Um recorte que vale sobre isso: recuperar áreas já alteradas é um processo lento. O momento que às vezes até um político, um empresário vai lá, ele cerca uma nascente, planta mudas, é uma foto e um momento glorioso, que todo mundo é favorável a isso. Só que a gente tem projetos que isso foi feito e o solo era tão degradado que tem 3 ou 4 anos e ainda está muito lento o processo de recuperação. Então, uma nascente que foi muito pisoteada, muito degradada, ela pode, mesmo cercando, plantando mudas de espécies nativas, ela pode demorar 5, 10 anos para voltar a se recuperar. Por isso, é muito mais barato e é muito mais inteligente a gente cuidar desses ambientes, que se a gente olhar para a paisagem, eles não representam nada em representatividade de área. Não dá nem 1% do território que vão ser as nascentes, mas o preço de não ter água em quantidade e qualidade, que eu falo preço para a vida, e o preço também em dinheiro para recuperar isso, ou o preço para pagar quando a gente não tem água para desenvolver nossas atividades, é muito maior, né? Então, assim como a gente sempre fala em saúde, que é muito melhor prevenir do que depois que a coisa já... Sim, tratar depois, na área ambiental não é muito diferente. Então, a gente tem vários pacientes aí a serem tratados, mas ao mesmo tempo a gente precisa continuar mapeando para garantir com que o que esteja mais ou menos bom ou bom, que a gente proteja eles para que as nascentes continuem bem.
Professor, e vocês avaliaram, foram 41 nascentes, se eu não estiver errado, né? Nesse trabalho foram 41, mas só que no Córrego Fundo tem mais de 90 nascentes catalogadas aí nessa bacia, que é uma bacia relativamente pequena. E eu trouxe aqui também outra imagem, professor. Essas imagens dessas nascentes, você poderia falar um pouco, tipo, se alguma delas estão degradadas, se não estão, quais estão boas? Olha, aqui a gente tem alguns dos exemplos, né? Isso aqui é um exemplo de uma nascente que tá boa, às vezes ela até não fica tão bem visivelmente, mas vocês vão ver que ela tem vegetação. E uma coisa de um olhar de biólogo mesmo, quando a gente olha a vegetação natural, pessoal, aquela vegetação de filme da Disney que tem muitas árvores e embaixo da floresta é um parque que não tem brotação, que não tem nada, aquilo é uma vegetação de área temperada. Nos ambientes tropicais igual o nosso, a gente precisa disso. Árvores grandes, mas muitas mudas pequenas, muitos arbustos, essa diversidade de plantas que vai fazer a água ser filtrada e a água chegar com menos velocidade nas nascentes. Então, isso aqui é um bom exemplo. E a gente tem exemplos mais ruins. Então, aqui um exemplo que é um bebedouro de gado, tem até um chiqueiro aqui atrás, que tá tudo assoreado, tá com um solo exposto. Aqui a gente tem outro lugar que é uma nascente que tá toda desmatada e com muito pisoteio. A gente tem nascentes com lixo, com óleo, uma erosão. Que as erosões também são um grande problema, porque aí, além da gente perder a quantidade de água, sempre que a gente não mantém uma boa preservação do solo, mesmo nas partes mais distantes da nascente, os produtores também perdem solo. E perder solo é perder dinheiro, porque o solo é a maior riqueza de uma propriedade, é onde ele vai produzir o capim para o gado, produzir os grãos, assim por diante. Então, conservar solo é conservar água. Isso é legal que a gente tem uma equipe multidisciplinar bem forte. Então, o professor Milton, a professora Suzana, o professor Paulo Afonso da agronomia, eles são muito parceiros também, porque a ideia de se trabalhar com nascentes, ela vai além de ir só na nascente. A gente trabalhou nesse projeto junto com o Comitê de Bacias, por exemplo, a capacitação das pessoas que faziam as estradas rurais para que as estradas fossem mais inteligentes, para não jogar água com muita velocidade e não causar erosão. A gente conseguiu recurso e ajudou a fazer terraços, que são as curvas de níveis em propriedades que estavam com pastagem muito degradada, para que o solo não fosse levado para assorear as nascentes. Com o pessoal o apoio da professora Karina Chaves e lá, com o pessoal da Química também, a gente está indo nessas propriedades e está pegando a água de consumo das pessoas dessas propriedades, analisando aqui na UFMT e devolvendo com laudos. E aí isso já deu desfechos de a gente produzir e entregar fossas sépticas em algumas propriedades, reunir uma equipe multidisciplinar para que a gente chegasse na propriedade, igual algumas a gente viu alguns problemas porque a água não estava potável para as pessoas. Então, além de olhar para as nascentes, para se tratar de água, a gente tem que ter esse olhar mais multidisciplinar. E aí a universidade é o celeiro para isso. Então a gente consegue desde olhar a parte química e biológica da água que as pessoas estão consumindo, até as áreas produtivas, porque só olhar para a nascente sem olhar as estradas, as áreas produtivas, ou mesmo olhar de uma forma mais humana para a água que as pessoas estão consumindo, não dá esse retorno. Então, eu acho que um dos segredos que a gente tem, que não é um segredo, na verdade, para conseguir a parceria com os produtores, é olhar de uma forma humana e tentar levar os serviços da universidade para dentro dessas propriedades. Professor, fazer uma pergunta polêmica, né? Que o senhor citou o pessoal que tá na área do agro, certo? É interessante que vocês fizeram essa ajuda, né, com o pessoal da agronomia, né, essa collab, vamos dizer assim, porque realmente acho que todos têm que estar envolvidos, porque é um problema que afeta todos. Então, e ter essa visão, né, da situação de cada um é muito relevante. Mas agora, para o lado da crítica, o senhor acha que
toda a questão do agro, tanto a agropecuária como o agro voltado para os grãos, hoje é o problema maior dessa degradação das nascentes ou não? O que o senhor pensa sobre o agro em relação a isso? Você acha que teria que fazer uma remodelagem de como o agro está hoje para a gente ter uma melhora mais eficiente dessas nascentes? Eu acho que a gente tem vários recortes históricos que talvez não seria justo a gente simplificar os produtores rurais como agro simplesmente de 2026 como um vilão. Sim. Eu acho que a gente tem vários recortes históricos, vários erros históricos, e não foi só dentro das propriedades rurais. A gente tem erros nas áreas urbanas também, de poluição de águas clássicas que a gente entende. Então, eu gosto muito de olhar para o lado dos caminhos e das soluções. Hoje, a gente tem uma legislação que, se ela for cumprida, a gente consegue, sem dúvidas, melhorar muito a condição das águas. Então, eu acho que para a gente construir pontes, o caminho maior atualmente é a gente conseguir dar condições para que esses produtores consigam cumprir a legislação mesmo, manter as áreas de reserva legal, manter as áreas de proteção permanente ao longo das nascentes e, ao mesmo tempo, ter um trabalho de conscientização para que eles se tornem não opositores, mas parceiros. Então, igual eu falei, a gente teve sempre muito apoio em praticamente todas as propriedades que a gente foi, porque, além de falar, eu acho que é importante, indo nas propriedades, o exercício da escuta e do aprendizado também com essas pessoas que estão lá. E aí a gente conseguiu perceber que boa parte dos conflitos, dos problemas, eles eram até razoavelmente fáceis de ser resolvidos. Nessa minha fala não entra criminosos ambientais contumazes. A gente tem pessoas ou empresas que cometem crimes ambientais e que às vezes acham que o crime ambiental compensa porque isso pode... O preço do crime ambiental pode ser mais barato do que o lucro que ele vai ter. Mas eu gosto de separar bem as pessoas que cometem os crimes ambientais e as pessoas que às vezes até erram em algumas questões, mas precisam muito de apoio, de conhecimento. Então, eu acho que tem mais gente precisando de uma mão amiga e de um conhecimento, de um apoio, do que gente que deliberadamente quer fazer algo para piorar a qualidade das águas, por exemplo. E aí que eu vejo os papéis. Eu acho que a gente tem um papel de ser o apoio para quem quer vir para um lado de melhorar a água e os recursos hídricos. E aí, o outro lado é um lado que o Ministério Público faz a parte dele, a SEMA, que é a parte dos criminosos que cometem delitos deliberadamente contra o meio ambiente. Eu acho interessante que, para que a gente avance nesses diálogos, a gente, na medida do possível, traga cada vez mais estudantes da agronomia, do direito, do jornalismo, das áreas da saúde em geral, para entender de forma mais multidisciplinar as propriedades. Porque no momento que o agrônomo olhar para uma propriedade apenas como um produtor, uma produção de commodity, vai ser uma visão restrita como seria de um biólogo que vai lá e só olha a biodiversidade e não vê as pessoas que estão lá. Então eu acho que o caminho é integrar mais e a gente dar uma formação mais multidisciplinar para os nossos estudantes, vocês que vão ser o futuro de quem vai lidar com esses conflitos, né? Então, eu acredito muito na construção de pontes e de alguma forma tentar deixar essas questões melhores do que a gente pegou. E aí, para frente, a gente espera para ver o que vai acontecer, né? Acho que o senhor pontuou algo muito interessante, porque às vezes a gente fica tão preso na crítica, né? Nessa militância, que a gente esquece que muitas das situações basta você estender a mão, educar e ajudar do que você só criticar, porque igual o senhor falou, a gente tem esses dois lados, né, das pessoas que não têm um conhecimento,
às vezes não tem um apoio suficiente, e tem o pessoal que realmente comete o crime sabendo que não quer errado. Grande parte das vezes é só falta de informação mesmo. E às vezes a gente generaliza demais, né? Sim. Agloba todo mundo naquela crítica, Sim. como se todos fossem criminosos, e esquece dessas pessoas. E até eu Realmente. agora acho que é uma crítica minha, porque acho que o que eu comentei foi algo nesse sentido, generalizando Às vezes são até todos, questões né? culturais, e aí vai conversar com a pessoa, nossa, não sabia que isso poderia Sim. prejudicar. E às vezes a Soubesse, pessoa não teria sabe fazer. nem como, né? Que é onde entra o produto que o Exatamente. senhor tá fazendo, né, professor? Aplicativo. Exatamente. E aí, dentro do papel da universidade, eu acho que a gente não consegue, quando a gente faz o nosso trabalho bem feito, a desassociar o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? Então, para mim, quando a gente faz uma pesquisa como essa de nascente, a gente tem que ter um espírito extensionista para poder ir nas propriedades, para conversar. Ao mesmo tempo, a gente está dando, no meu ponto de vista, uma formação mais completa para os profissionais que vão estar amanhã depois aí, que vão sair da universidade. E a gente também pode usar tudo isso nas escolas também, para tentar fazer com que as gerações que estão vindo, de alguma forma, já saiam um pouco na frente em algumas questões. Então, a gente costuma muito ter uma visão de terra arrasada, que está tudo ruim em alguns aspectos. Isso é da natureza humana. Mas em vários aspectos, se a gente olha ao longo do tempo, as pessoas têm um pouco mais de noção hoje do que tinham há 10 ou há 20 ou 30 anos atrás nas questões ambientais. Então, a gente às vezes faz deliberadamente coisas erradas, mas a informação sobre descarte indevido de material, de lixo, as próprias queimadas, que vai ser um problema agora que a gente já está tendo que começar a trabalhar, porque a gente está entrando no período de seca. Então, todas essas questões, eu acho que já melhorou muito a informação. E aí eu acho que é isso, continuar informando, formando as pessoas e, obviamente, para quem não quiser se adequar mesmo com conhecimento, aí tem Ministério Público, tem outros sai da nossa seara, né, e tem outros meios para resolver. Olha, hoje eu vejo que, assim, uma crítica em relação a uns cursos gerais. Eu acho que falta muito essa visão ambiental nos cursos, porque a gente às vezes associa, mas eu não tenho nada a ver com o meio ambiente. Vamos supor, alguma faz farmácia. O que farmácia tem a ver com o meio ambiente? Em todos os cursos, né? Sabe, tinha que Inclusive, ter essa visão ambiental. porque... Por exemplo, igual hoje a gente já tá tendo um projeto de extensão sobre o descarte de medicamentos corretos, né? Sensacional. E aonde que entra, entendeu? Porque a gente acha que esses medicamentos não podem parar no afluente, não pode parar no rio, tipo assim, porque a gente fica tão preso. Exatamente. Só que, cara, se você às vezes for analisar certos, eu imagino, você pode encontrar várias coisas, até medicamentos dissolvidos naquela água. Sim. E as pessoas não sabem, entendeu? Então, falta mais trazer essa conscientização ambiental para todos os cursos, porque eu acho que todas as áreas podem se enquadrar em outras, não ficar só fixo naquele olhar, entendeu? Que tem dentro. Sim. Eu acho que nesse sentido, desculpa te cortar, mas só para aproveitar o gancho, nesse sentido é interessante ver a experiência, até essa experiência que a gente está tendo até nesse podcast, de vocês como estudantes aqui me entrevistando, tocando podcast, nos bastidores aí tem uma equipe também dando apoio, porque a ideia da universidade, para ela ser diferente, ser melhor e cumprir o papel dela, é que os estudantes tenham protagonismo e também ajudem a universidade a se remodelar. E aí eu acho que essa integração parte dos professores de fazerem projetos, mas também vocês têm uma liberdade muito grande de fazer diferente ou melhor do que talvez os veteranos fizeram, de interagir entre os cursos, de se arriscar na comunicação, estando na farmácia, de integrar alunos da parte das ciências biológicas na parte agronômica e assim por diante. Então, eu acho que esse é um dos papéis da universidade e tanto os professores, os técnicos precisam olhar para isso, mas os estudantes também, eles podem e devem, no meu ponto de vista, a olhar para a universidade de forma mais ampla. Eu sei que às vezes a gente tem tantos afazeres que a nossa vida é resolver a demanda do dia. Às vezes é só a demanda da manhã, né? Mas, de forma geral, esse exemplo
do projeto de descarte adequado de medicamentos, ele é sensacional, ele é super importante. E isso é algo que chamou atenção lá da biologia, da comunicação, imagino das áreas de saúde. Então, por isso, eu acredito na área ambiental, que eu estou atuando mais nesse projeto, nessa área bem de nascentes, que parte da resposta é escutar mesmo as populações, levar o conhecimento e integrar e agregar as áreas, diferentes visões de áreas de conhecimento para chegar nos territórios e tentar levar algo bom para aquelas pessoas, né? Professor, eu tenho um pensamento que assim, você me corrige se eu estiver errado, tá? Que eu acho que o ser humano, ele tá esquecendo da onde ele veio, da onde a gente começou, entendeu? E a gente tá, assim, 100% relacionado com o meio ambiente. E às vezes a gente tá esquecendo, com toda essa tecnologia, esse avanço da internet, a gente tá esquecendo da onde nós viemos, da onde foi o começo. E eu acho que onde entra a conscientização do meio ambiente, que eu vejo que eu espero, né, que cresça mais, mas a gente vê uma falha muito grande nas escolas, assim, falta muito. Os próprios professores irem, tipo, conscientizar, criar projetos dentro das escolas, mas, assim, trazer essa visão de onde a gente veio, porque sem o meio ambiente a gente não tem como a gente existir, a gente tem que ter uma correlação, sabe? Por mais que a gente tem toda essa urbanização, tem toda essa tecnologia, a gente viajando pro espaço, mas da onde? Onde foi o começo de tudo isso? Eu acho que a gente tá tendo uma quebra muito grande nesse ciclo, entendeu? Desse conhecimento, e eu acho que isso está sendo muito prejudicial. A gente esquecer de onde a gente veio, entendeu? Igual, por exemplo, de uma forma mais ampla, né? Hoje você vê uma desvalorização em todos os sentidos, não só com a água, com os animais, com tudo. Tipo, as pessoas estão esquecendo da importância de tudo. Tudo se correlaciona de alguma forma. E até hoje tem muita gente que acha que não ter uma árvore num local não tem importância, tipo, não vale de nada, mas às vezes aquela... Você tá entendendo? E às vezes as pessoas não pensam que a falta de água pode levar à extinção nossa. Tipo, a falta de árvore pode levar à extinção nossa. Ou reclama do calor e não tem uma árvore. E não tem uma árvore, não faz um plantio. A gente, quando estuda a teoria da conservação da biodiversidade, a gente tem tanto argumentos mais racionais quanto argumentos que são mais humanísticos, né? O primeiro é que se uma espécie, um organismo, ele existe, ele tem o direito de existir, e quem somos nós para tentar extinguir ele? Eu acho que isso é um direito nato que a biodiversidade tem. Mas além disso, se isso não resolver, a gente já vê uma crise econômica muito baseada no uso indiscriminado de recursos ambientais, sem um devido equilíbrio para que tenha sustentabilidade na produção. Então, quando eu falo de sustentabilidade mesmo numa produção, por exemplo, numa área rural que não tem um manejo adequado do solo, que esse manejo vai ajudar a conservar as nascentes e os riachos, ela economicamente também começa a ter prejuízo. Então, a gente está conseguindo, com a tecnologia, ir para um caminho que, em algumas situações, a preservação ambiental também virou uma demanda econômica. Por quê? Porque não preservar a natureza torna o planeta mais quente, a comida mais cara, as pessoas ficam mais doentes, e aí quando a gente chega e fala de nascentes ou de água, a gente pode ver que as decisões que são tomadas lá no lugar que ocorrem as nascentes, elas ajudam no desfecho da saúde de quem está na cidade, ou mesmo do preço dos alimentos, porque a natureza está correlacionada com tudo, né? Professor, pra gente entrar aí nos momentos finais, eu vou fazer uma pergunta, depois a gente finaliza com a última. Voltando agora, depois a gente debate, né, essa um pouco, a gente conversando um pouco por fora do nosso assunto, mas como cuidar de uma nascente após ela sofrer danos causados pelo homem? Todos os danos podem ser revertidos? Daquela parte que a gente estava conversando, quando o senhor explicou, né, quando eu mostrei as imagens, esses danos, tem dano que pode ser revertido ou não? De forma geral, o que a gente costuma fazer? Primeiro, ter uma avaliação geral. Então, se a gente tem uma nascente que está
pisoteada por gado, uma nascente que está assoreada, uma nascente que está desmatada. Normalmente o início é algo relativamente simples. Você vai ter que, se tiver um lugar com muito solo chegando, enchendo de areia, de terra, vai ter que fazer umas proteções na parte mais alta, as curvas de nível. Você vai cercar para os animais não entrar. Quando necessário, vai plantar mudas de espécies nativas, espécies de árvores nativas. E aí, naturalmente, ela costuma começar a se regenerar. Então, isso é pensando num padrão maior que a gente tem aqui na nossa região, que as nascentes têm, boa parte delas estão alteradas, mas é uma alteração que não está ainda, comparado com outras regiões, extremamente poluída. Agora, um outro cenário é quando uma nascente está poluída por lixo, por esgoto, porque aí o processo é muito mais demorado. E aí tem processos de biorremediação, até com plantas, aí tem que ter uma análise química do solo, da água por muitos anos. Então, assim, é fácil recuperar uma nascente? As técnicas não são muito difíceis. O tempo de recuperação costuma ser longo. Mas isso se a gente vai em baixa ou média complexidade. Nascente que está pisoteada por gado, nascente que foi desmatada no entorno. Então isso é relativamente fácil de fazer a intervenção. Você pode cercar, plantar algumas mudas se for diagnosticada a necessidade. Agora, se a gente pega uma nascente urbana que foi aterrada para fazer uma estrada, aí é um processo muito difícil. Se a gente pega um dos muitos lixões que a gente tem historicamente na região, que agora estão caminhando para virar aterros sanitários, nascentes que estão próximas de um lixão, foram contaminadas por chorume, isso é um processo muito mais complexo, muito mais complicado para a gente conseguir descontaminar e recuperar. Então, vai depender muito do quanto a gente vai piorar ela para ver o quanto difícil vai ser de recuperar ela depois. Então, o ideal é não alterar. Quando o negócio alterar, é prevenir, né, professor? Prevenir. Como o senhor falou, sai mais barato, né? O senhor prevenir do que tratar lá na frente. É melhor prevenir do que remediar. Em todos os âmbitos de saúde. Saúde humana, saúde ambiental também. E, bom, para finalizar esse tema, professor, quais foram os parceiros e financiadores que colaboraram para a realização desse trabalho? Então, de forma geral, essa é uma parceria que começou com o Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Araguaia. Quem ainda não segue pode seguir o Comitê de Bacias nas redes sociais. O comitê é super atuante, ele tem uma sala dentro da unidade 1 da UFMT em Pontal, que fica lá dentro, tá? Eles estão em reunião, inclusive agora. A gente tem vários projetos e é tudo sem fins lucrativos, o Comitê de Bacias. Então, as pessoas podem ir nas reuniões, elas podem voluntariamente desenvolver um projeto, colaborar com um projeto. Então, o Comitê de Bacias é o agente que organiza boa parte das ações, se a gente fala diretamente com a comunidade, né? Quando a gente fala de financiamento econômico mesmo, do Comitê de Bacias, a TNC, que é uma ONG muito grande no mundo, ela foi uma parceira lá no início e ela conseguiu um recurso do Banco Bradesco, lá uns anos atrás. Então, o projeto grande inicial que está relacionado com esse trabalho foi um projeto financiado pelo Bradesco. Além disso, como pesquisador na universidade, eu consegui financiamento com a FAPEMAT, de outras vias, e tenho Bolsa Produtividade do CNPq, que ajuda a cobrir parte das despesas dos trabalhos. Então, mais ou menos nessa lógica que a gente vai montando as diversas ações. Professor, a gente fica fica feliz porque as pessoas têm a ajuda, né? Eu acho que mais empresas poderiam se conscientizar com o projeto de vocês, o que vocês fazem e ajudar mais. Mas o que tem já é o importante, já é um começo, né? Tudo tem que começar de alguma forma, de algum lugar. Mas, olha, professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Pela sua disponibilidade. Pra vir aqui. Conversar com a gente, debater com a gente sobre esse assunto que é muito importante, falar sobre o projeto que vocês fizeram, né, o artigo, e fica aqui aberto as portas do nosso podcast
pra vocês, entendeu? Da área das ciências biológicas, tudo que vocês quiserem divulgar, entendeu? Que vocês falam, não, vamos lá, acho que isso é importante pra ser debatido, pra ser conversado, pra gente estar aqui, entendeu? O podcast é isso, é a gente levar esse assunto não só pras outras áreas da faculdade, mas também pra fora da faculdade, sendo um dos nossos principais objetivos. E eu espero que o senhor tenha gostado, entendeu? Desculpe qualquer coisa, às vezes a gente falou errado ou alguma coisa. Gente, vocês foram ótimos. Tá. E pra finalizar também, obrigado pessoal por ter assistido aí, mais acompanhado esse episódio com a gente. Não esqueçam de se inscrever, dar o seu like e, de novamente, né, dar o seu feedback, tanto positivo como negativo, para auxiliar a gente aí nos futuros episódios. Professor, muito obrigado, tá? E até uma próxima temática, que eu acho que isso aqui pode ser debatido durante horas, entendeu? Uma hora às vezes é muito pouco, né? Sim, daria mais uma hora de conversa. Sim, muitos debates também sobre outros assuntos dentro da área. Mas de qualquer forma é isso. Obrigado tchau, viu, também. pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau.